Fala aí, galera do Passa Visão, tranquilo, Pedro Miranda aqui para estrear esse quadro aqui no canal, né? O Passa Visão desse curso aí que a gente fez para a rapaziada que está aí no terceiro ano, que está em dúvida em relação ao que é a faculdade de fato, né? A gente só fica aí falando de nomes, de curso, e tal, e não entra no que é de fato a vivência da faculdade. E a ideia basicamente é trazer sempre alguém de um curso diferente para falar um pouco do próprio curso. Certo? E hoje a gente está aqui com a Rai. Fala aí, Rai, tudo bom? Se apresenta aí para a rapaziada. Oi, gente, eu sou a Rai, eu estou terminando economia na UF e hoje vim contar um pouquinho para vocês sobre essa experiência. Show, Rai. Então, cara, acho que seria interessante, ainda mais para o nosso público, que a maioria está aí fazendo vestibular, está nessa realidade de buscar aprovação, que você compartilhasse um pouquinho como foi o seu vestibular, como é que foi esse processo de aprovação, como que rolou, né? Você passou de primeira, você foi pelo SISU, foi com a nota do Enem, como é que foi? Beleza. Foi com a nota do Enem, né? Eu não pensava nem em fazer economia, não era o curso que eu colocava para concorrer ali nas vagas, eu sempre quis fazer jornalismo. É, e aí, como as listas de jornalismo elas não rodam muito, acabava que eu não entrava nem no primeiro corte, nem nas listas de espera, né? Então, chegou um determinado momento do SISU que eu resolvi abrir um pouco mais esse leque e pensar o que eu poderia também cursar que, que me causasse certa curiosidade, que me motivasse. E como eu sempre fui uma pessoa que acompanha muitos noticiários, eu sempre fiquei muito intrigada assim com o que era a economia que eles traziam ali, né? Porque Aham. eles traziam aquelas manchetes, mas eu queria entender um pouco mais sobre aquilo, como que conversava com a política, com o lado social, enfim. E aí, então, eu joguei economia na UF, no SISU, não passei no primeiro corte, mas eu passei nas listas de espera. Eu já tinha dado uma olhada, né, tipo, retroativo, para entender Uhum. como as listas de espera se comportavam. E aí eu já entendi ali que com a minha nota eu conseguiria passar, ainda que fosse um pouco depois. Entendi. Pô, cara, esse comentário é fundamental, assim, para o pessoal aqui do Passa Visão, gente, assim, nesse momento da aprovação, a lista de espera é uma opção real e que salva muita gente aí pro ingresso à universidade. Então, assim, é sempre bom a gente estar ali atento a essas listas de espera que rodam muito. Aí isso é um bom exemplo. Mas aí, Rai, aí eu quero agora entender, assim, acho que é interessante até para o pessoal aqui do nosso público, como que foi as suas primeiras impressões, assim, cara, beleza, cheguei na faculdade. Onde que tem que ir? Tinha as informações fáceis? Como é que você se virou? Que a gente às vezes fica, quem está fazendo ali o vestibular fica muito em dúvida em como é esse processo. Então acho que seria interessante ali você dar a sua experiência no curso de economia, como foi. Beleza. Acho que eu lembro muito, foi muito marcante o meu primeiro dia, que eu realmente, o primeiro dia que eu fui na UF, né, que foi o dia da minha matrícula, que eu fui recebida pelos veteranos e que eles me convidaram para participar de uma palestra ali expositiva do que a UF oferecia além das aulas, né? Então, para falar um pouco da empresa Júnior e de um outro grupo de estudo que se chama PET, então, para apresentarem o que a gente pode fazer além da sala de aula. Mas olhando assim para o primeiro período como um todo, eu acho que o mais marcante é você sair dessa dinâmica de ter tudo na mão e você ter que ser proativo, ter que ir atrás, você ter que depender de um colega para entender onde você vai achar a matéria que você tem que estudar, você ter que pegar um livro na biblioteca, você ter que ir na Xerox ver se tem a cópia do livro que o professor deixou disponibilizado, entender qual a parte que você tem que ler que vai te ajudar naquela matéria, enfim, você tem que lidar mais com essas coisas que você sai da escola tudo com muito na sua mão, né? E aí eu acho que faz muito parte desse processo de aprendizagem, do amadurecimento e também de você criar os seus círculos de amizade, né? Que vai ser muito importante para você conseguir levar essas matérias do curso. Entendi. Não, pô, super concordo. Acho que assim,
nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, independente do curso, gente, o skill social de você se englobar ali naquele meio, de você estar em contato constante com os veteranos, com as pessoas que estão ali há mais tempo, é fundamental, assim, e principalmente a universidade pública, que as informações não chegam até nós de maneira tão fácil. A gente tem que buscar muita coisa, e acho que foi como a Rai falou, a palavra proatividade, sempre. Além disso, Rai, assim, depois desse primeiro momento, depois dessas primeiras adaptações, eu também queria entender qual que, no curso de economia, o que mais te surpreendeu? Sei lá, do curso, quando você entrou assim, quando você viu sua trajetória até aqui, alguma parada do curso que você fez que falou, poxa, caraca, não imaginei que eu iria saber disso, ou me surpreendeu positivamente isso, não esperava aprender isso e, poxa, foi muito bacana, ou algo que você viveu no curso que você não esperava e por causa do curso conseguiu viver. O que você pode me dizer sobre o curso de economia que te surpreendeu? Beleza. Eu acho que na educação, assim, né, do que foi a experiência de faculdade, eu acho que aprender sobre políticas sociais era uma coisa que eu não esperava e que eu tive algumas matérias em relação a isso, principalmente com a professora Rosane. Ela já tinha trabalhado, né, com políticas públicas, e ela deu uma matéria que era optativa, né, então, ou seja, não fazia parte da grade obrigatória que a gente deveria cursar, era uma opção fazer ou não, e eu optei por pegar essa matéria. Era uma matéria de economia social, onde a gente estudava os indicadores econômicos para entender a realidade do país, né, então, entender renda, evasão escolar, gravidez na adolescência, IDH das cidades. Então, a gente ia estudando a trajetória, o que impactou, o que melhorou, o que piorou, enfim. Esses indicadores eu não esperava que eu fosse ter tanto contato assim na faculdade, e foi muito legal conhecer esse recorte da economia, né? E acho que no social foi a atlética, né? A gente sabe que tem as chupadas, tem os jogos, mas também foi onde eu fiz as minhas amizades. Eu nunca tinha jogado nada na minha vida, nunca tinha feito nenhum esporte. E na faculdade me chamaram para jogar vôlei, e eu também cheguei a treinar um pouco de basquete, nunca consegui jogar, eu era muito ruim. Mas foi onde eu, mesmo assim, sendo ali um lugar que para mim era muito um lugar de estar aprendendo ainda, né, de não conhecer muito bem aquilo, eu sempre fui muito bem recebida, e também fiz muitas amizades nos times, né, inclusive amizades que eu levo até hoje na minha vida. Então, mesmo já terminando a faculdade, eu tenho colegas de trabalho que eu conheci na Atlética, colegas da vida, né, amigas que Uhum. eu também conheci na Atlética. Então, como isso foi importante no meu processo de integração na faculdade. Não, total. Acho que essa parte da atlética para quem tem essa dificuldade do skill social que a gente estava comentando, de socialização, a atlética puxa, os cursos que tem atlética puxam muito esse movimento, né, de integração. Então, é algo realmente muito bacana aí para quem está ingressando na universidade. Além disso, né, beleza, achei muito bacana aí eh, essa vertente do curso de economia que te surpreendeu, mas não só de flores vive o estudante brasileiro de graduação. Queria saber, cara, quais foram as suas maiores dificuldades nesse percurso do curso de economia até aqui? O que que você, cara, teve que, porra, suar a camisa para passar ali no curso de economia? Beleza. A primeira coisa é entender que todas as matérias elas têm uma relação com a sua próxima matéria, né? Então, assim, a sua grade curricular ela vai ficando, vamos dizer assim, presa aos próximos períodos. Então, o que você está aprendendo nesse período talvez seja muito a base de uma matéria que você vai fazer nos próximos períodos. Então, como você tem que aproveitar mesmo aquelas aulas que você tá tendo, aprender aquele conteúdo, porque depois você vai precisar dele, ele vai ser base para alguma coisa lá na frente. Então, entender esse como cascateia, né, essa matéria. Então, eu era muito ruim em exatas, mas era a parte que eu mais gostava ali de economia. Então, eu me dediquei muito para aprender
porque eu sabia que meu curso de cálculo 1, por exemplo, ia ser muito essencial em microeconomia 1, desculpa, em microeconomia e também na parte de estatística, né, que você vai para outra vertente da economia, que seria a econometria. Então, como você tem que valorizar cada período ali e estar sempre muito dedicado em todas as matérias, porque aquilo vai impactar o resto da sua faculdade, né? Também um pouco dessa parte, como eu tinha falado no começo, de você ter que ser bem proativo, de você ter que correr atrás, de você ter que fazer e acontecer com o seu próprio, com a sua própria proatividade, contando ali com o social, né? Com as suas amizades, com a sua turma, como isso vai se desencadear ao longo da sua faculdade. Certo, certo. Acho que essa questão da grade curricular é sempre bom pontuar em qualquer um dos cursos, né? Essa questão de matérias que ficam presas e tal, se você tem uma organização ali desde o início da graduação, você tem um problema a menos aí para enfrentar. Além disso, o Rai, já para caminhar para um final aí da nossa entrevista, eu queria entender um pouquinho um panorama geral do mercado de trabalho da área do seu curso, porque assim, muitas das pessoas que estão aí no vestibular, que estão às vezes até na escola, finalizando ali o ensino médio, pensam, vai fazer economia, vai trabalhar na bolsa de valores, vai trabalhar com o mercado financeiro. Você imagina o economista sendo isso e ponto, né? Que os estereótipos que a gente constrói das profissões. E eu queria entender com você um panorama mínimo da área das oportunidades de trabalho desse curso. O que você pode dizer para a gente? Beleza. Eu acho que o curso de economia ele abre um leque muito grande de oportunidades no mercado de trabalho, principalmente porque você vai disputar não só a vaga de economia, né? Você também vai estar apto a estar se candidatando a vagas de administração, que também sempre vai ter uma economia ali no meio, alguma vaga de engenharia, que vai ser mais administrativo, financeiro, você também vai poder estar participando do processo seletivo, então a economia ela acaba abrindo um leque muito grande de opções para você participar, né? Eu acho que o mercado financeiro talvez seja o que as pessoas mais associam à economia e talvez seja onde você tenha um retorno mais rápido assim financeiro. Mas eu, por exemplo, hoje eu trabalho com pesquisa na área de produtos de giro rápido, né? Então, tudo que você compra no mercado e tudo que você compra na farmácia, a gente estuda a performance desses produtos. Então, a princípio não teria nada a ver com economia, mas a gente tem na economia esses estudos comportamentais do consumidor, como ele se comporta, como a economia, o cenário político e econômico influencia nas atitudes, né, como esse consumidor vai se comportar. Então, tudo isso tem sim muito a ver com a economia. A gente também vai ter a área de pesquisa macroeconômica para entender uma política do governo. Você pode trabalhar também com as políticas públicas, né, como eu tinha falado, que foram muito interessantes de aprender. Você pode trabalhar com projeção econômica, então você tem diversas vertentes ali para trabalhar com economia. Pô, Rai, cara, obrigado. Queria te agradecer aí pela entrevista. Acho que trouxe alguns pontos aí sobre o curso de economia que vai ajudar muita gente aí que está botando a economia como uma das suas opções. Te agradecer de novo e, gente, compartilha esse vídeo. Tem um amigo aí, uma amiga que está querendo fazer economia, manda para ele. Aqui tem algumas impressões. Bota suas dúvidas, siga a gente aqui nos nossos canais, Facebook, Instagram, YouTube. Passa a visão. Beleza? Rai, brigadão, viu? Pode se despedir aí. Obrigada, gente. Boa sorte nesse ano de vestibular. Isso aí, falou tudo. Valeu, gente. Beijão, abraço.